Está chegando a hora. Dizem que tudo que é bom dura pouco. E realmente nós estamos chegando ao fim da nossa jornada de treinamento. Nós estamos nos últimos passos para concluirmos a nossa aventura na oficina de treinamento do método indutivo preceito sobre preceito. Hoje você trabalhará com o último passo, que é colocar os títulos nos capítulos e nos parágrafos. Para mim, esta é a parte mais difícil da folha dos registros das observações. Mas talvez para você não seja a mais difícil, até porque nós já temos tantas informações, não é verdade? Vamos orar? Pai, eu sou imensamente agradecida ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos até este momento, debruçados na Tua Palavra, investigando como um detetive forense, como um cientista. E nós encontramos muitas verdades e através de um método. E hoje eu quero te agradecer porque as teorias existem, porque através das teorias nós podemos chegar àquela conclusão que o Senhor quer que nós cheguemos em Sua Palavra, que vai nos dar o norte para vivermos uma vida que vale realmente a pena viver. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está nos acompanhando, que está fazendo diligentemente as tarefas e com certeza serão transformados. Então te agradeço, Senhor, por este tão grande privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Você que está nos acompanhando através do canal IBBC, eu quero te incentivar a deixar o seu contato, porque nós queremos oferecer um certificado de conclusão da oficina de treinamento. Mas para isso nós precisamos do seu nome completo, do seu endereço, para que nós possamos encaminhar o certificado para você, tá bom? E depois os alunos, os discípulos das lives, eu vou pedir na live, para que cada um envie para mim pelo WhatsApp o seu nome completo e o seu endereço, para que você também possa receber o seu certificado de ter realizado a oficina de treinamento. Esse certificado será oferecido pelo Departamento de Educação da Igreja Batista em Brás Cubas. Tá bom? Então, como nós já falamos, hoje você vai trabalhar com a última box da nossa oficina de treinamento. E por lá nós vamos aprender a dar títulos para o livro e também dar título para cada capítulo e para os parágrafos. Então, eu quero dizer para você que, a despeito da minha insuficiência, Deus ainda usa a colocação destes títulos para me ajudar a resumir e expressar as palavras dos ensinos principais do capítulo que você está estudando e que futuramente você estudará. Porque eu acredito que Deus te dará muitas oportunidades a partir desta matéria, deste módulo, desta oficina de treinamento, oportunidades para
pregar o Evangelho, para dar testemunho a outras pessoas a respeito do seu plano de salvação. Então tá. Está pronto? Você está pronta? Você já pegou os seus equipamentos? Você já se paramentou toda para essa aventura maravilhosa? E você vai ver como Deus é coerente. Tudo faz sentido, tudo tem significado. E nós temos o privilégio, Deus está nos dando este privilégio de, junto com Ele, nós mergulharmos na sua palavra e percebermos a coerência maravilhosa que Deus tem em todo o tempo da história. Não foi nada por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem significado, tudo tem um propósito. E uma coisa, e uma peça sustenta todo o conjunto da salvação que há em Cristo Jesus. Então acredito que você realmente está pronto, que você realmente está pronta para dar esta última olhada pela oficina de treinamento. E se em alguma das partes que você já passou, ficou alguma dúvida, não se intimide, não se envergonhe, vai lá, pega novamente e leia, e ouça, e participe. Você vai ver o quanto a palavra de Deus é poderosa, é maravilhosa para fazer infinitamente mais tudo aquilo que a gente pode pensar, tudo aquilo que a gente pode pedir, imaginar, porque Deus é infinito e tudo que Ele faz é conforme Ele, infinito e maravilhoso. Então, nós vamos percorrer mais esta sessão na oficina de treinamento do método indutivo preceito sobre preceito, que é aprendermos a dar título ao livro, aos capítulos e aos parágrafos. Então você sabe que sempre que você for fazer um estudo na palavra de Deus, sempre que você se aproximar da palavra de Deus, você deve ter coragem de abrir mão de todos os seus preconceitos e chegar diante de Deus com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, livre para receber dele o conceito dele, a verdade dele. Se tiver ocupado e você for resistente, pode ter certeza que você nada receberá ou você pouco receberá do infinito que Deus tem para compartilhar com você, para compartilhar comigo. Então, o procedimento é o seguinte: para você dar título ao capítulo, você precisa ter já o título do livro, porque o título do capítulo vai sustentar o título do livro. E eu pergunto, qual é o título que você deu para o livro de 1 João? Você como o intitularia? Qual foi o tema que mais te chamou a atenção? E a partir dali, daquele versículo, você vai tirar o título. Eu dou o título para a carta de 1 João. Para mim, o meu título, eu dou o título de amor. Por que amor? Porque quem ama se
preocupa, e nós vemos ali João preocupado em alertar a igreja, alertar aqueles novos convertidos das heresias existentes, das heresias que estavam invadindo a igreja, das heresias que estavam sendo ali ensinadas, negando a humanidade de Jesus, negando que a salvação é através de Jesus. Eu vejo amor quando João carinhosamente chama de filhinhos pessoas que talvez ele nunca tenha visto. Eu vejo amor ali quando ele diz: eu estou te escrevendo para que você não peque. Eu estou te escrevendo para que você possa ter alegria completa. Eu estou te escrevendo para que você saiba que Deus é luz e que não há trevas nele. Eu estou te escrevendo para que você saiba que salvação é através de um relacionamento especial, koinonia, comunhão, e não através de conhecimento intelectual. Eu vejo amor quando João diz: eu te escrevo para que você que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você tenha certeza da vida eterna. Então, a carta de 1 João, eu dou o título para ela de amor. Amor manifestado, amor demonstrado, amor. E agora, a partir desse título, nós vamos dar títulos para os capítulos, lembrando que o título do capítulo deve sustentar o título do livro. Entendeu? Aí você vai ler novamente com paciência, com um olho de examinador, interessado. Você vai ler novamente o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. E em cada capítulo você vai procurar o tema principal, o ensino mais importante que João está querendo passar naquele capítulo. Então, no capítulo 1, nós já percebemos que, para mim, por exemplo, o ensino mais importante do capítulo 1, que João quis que eu soubesse, que nós tivéssemos conhecimento, é sobre a comunhão, a koinonia, a vida de Cristo compartilhada comigo através da habitação do Espírito Santo no meu espírito. E assim me recriou o meu espírito novamente, criando assim reconciliação, trazendo reconciliação entre eu e Deus. Então, o título do primeiro capítulo de João para mim é koinonia. E koinonia, com certeza, comunhão, com certeza, sustenta o título que eu dei para o livro de amor. Você concorda com isso? Mas qual é o seu título para o capítulo 1? E lembre-se de dar também título para os demais capítulos. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de 1 João. Então, depois que você decidir qual é o tema principal, qual é o ensino mais importante daquele capítulo, você procure o versículo no mesmo capítulo que melhor abrange ou expressa o tema. E este versículo será
o seu versículo-chave do capítulo. E esse versículo-chave você deve registrá-lo lá no alto da sua folha, que está escrito lá: tema do capítulo, título do capítulo e versículo-chave. Basta escrever a referência, mas se você quiser, você pode também transcrever o versículo. Agora, levando em consideração o seu tema principal e o seu versículo-chave, escreva um título. E como que você escreve o título? Você vai usar apenas de 1 até 4 palavras, no máximo 4 palavras. Procure não arruinar o seu título e nem ficar frustrado por conta da limitação do número de palavras, porque nós não estamos vivendo na época da lei, nós estamos vivendo na época da graça. Então, se 4 palavras for pouco para você dar o título do seu capítulo, não se frustre, não arruine seu título. Use mais uma palavra, mas não exagere passando para 6, 7, porque senão aí já não é mais um título, já vai ser o resumo ou a sinopse. Entendeu? Então, como eu disse, nós não estamos debaixo da lei, mas nós podemos acrescentar mais uma palavra. Então, depois você pare por aí. Seu título deve preencher as seguintes qualificações. Então, nós já falamos que ele deve ir de 1 até 4 palavras no máximo. Deve conter pelo menos uma palavra-chave do texto, então, do capítulo. Deve descrever o tema do capítulo e deve ser distinto de outros títulos e também dos títulos dos parágrafos. Está acompanhando? Está conseguindo acompanhar? Escreva o seu título do capítulo, como eu já falei, na parte de cima da sua folha dos registros de observações e anote também ali o seu versículo-chave. Você pode transcrever ou por só a referência. Então, agora nós vamos trabalhar com o título dos parágrafos. Muitas vezes, as divisões dos parágrafos, ela tem algumas traduções que vem descrito entre um versículo e outro. A gente já viu isso, mas só que nós não vamos copiar da Bíblia, nós vamos encontrar o nosso parágrafo. Então, o parágrafo ele é determinado pelo assunto principal ali tratado. Então, quando ele mudar de assunto, então já vai ser um outro parágrafo. Deu para entender? Então, na Bíblia tem escrito lá em cima do versículo, quando termina, começa um outro parágrafo, ele vai, escreve um outro título, subtítulo ali, e ali ele está fazendo as divisões do parágrafo. Só que você, assim como eu, nós estamos dando os títulos para os nossos parágrafos. Nós estamos fazendo a nossa observação. Nós estamos fazendo as marcações segundo o que nós estamos aprendendo pelo método indutivo. Você pode escrever com uma letra diferente, uma letra de forma, por exemplo. Ou você pode escrever também com uma letra gótica, fica bonito. É uma letra desenhada, uma letra antiga. Olha, se você não encontrar divisões de segmento ou de parágrafo, você não deve ficar frustrada ou frustrado. Porque às vezes você não consegue perceber logo de início.
Mas à medida que vai exercitando, você vai conseguir perceber a mudança do assunto e ali conseguir determinar um parágrafo, o outro parágrafo e dar o título segundo o tema ali principal ensinado naquele parágrafo. Tá entendendo? Você pode anotar os seus subtítulos à margem direita da sua folha dos registros das observações, ou você pode anotar os seus parágrafos ou subtítulos no seu caderno, mas escreva direitinho, capítulo 1 de 1 João, título, palavras-chave, versículos-chave e agora parágrafo. E põe o nome do parágrafo que você está colocando ali. Você também pode fazer uma linha entre os versículos quando terminar o assunto, você pega uma régua, um lápis e faça uma linha. E nessa linha, do lado direito, na folha do registro de observação, você pode escrever o título do seu parágrafo. O procedimento para colocar o título do parágrafo é idêntico do título do capítulo. Você vai fazer o possível para usar poucas palavras, de 1 até 4 palavras no máximo. E você também vai procurar fazer com que o título do parágrafo sustente o título do capítulo e também o título do livro. Você deve levar em consideração a relação gramatical e a lógica. E aí você vai ter um título, eu vou te dizer aqui, perfeito. O título dos parágrafos e subtítulos deve sempre sustentar o título do livro, assim como os títulos dos capítulos devem sustentar o título do livro. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, ali ele está dividindo, tem 2 parágrafos. E você pode dividir da seguinte forma esses parágrafos, dando os seus títulos. Então, eu faria assim. O título do capítulo eu colocaria O Evangelho se propaga. Isso em 1 Tessalonicenses capítulo 1. O primeiro parágrafo você lê e preste atenção, vê se você concorda. Vai do capítulo 1, do verso 1 ao 15. Ao 5. E ali nós encontramos o título do primeiro parágrafo, que seria o destinatário, aos Tessalonicenses. Então, o Evangelho se propaga aos Tessalonicenses. Viu como é coerente, como há uma lógica e como sustenta o título do capítulo? E o segundo parágrafo vai do verso 6 até o verso 10. Ali você vai perceber que o Evangelho se propaga pelos Tessalonicenses. Então, o título deste segundo parágrafo seria Pelos Tessalonicenses. Viu como sustenta? O Evangelho se propaga aos Tessalonicenses e o Evangelho se propaga pelos Tessalonicenses. Eles são
transmissores, eles recebem e transmitem. Deve ser assim com você também. Você tem recebido o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você tem a sua salvação em nosso Senhor? Você tem as boas novas do perdão dos seus pecados? De que você tem a vida eterna? De que você está reconciliado com Deus? E de que você pode ficar livre de você mesmo, como Paulo disse, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Então você também deve fazer como os Tessalonicenses, pregar, propagar o Evangelho. Você está gostando? Eu acho fascinante o estudo indutivo da Palavra de Deus. É muito maravilhoso. E você jovem que é estudante, você pode usar esse método para também estudar as suas matérias seculares e você será muito bom aluno. Você terá muito conhecimento. Muitas coisas serão reveladas para você da matéria, se você assim estudá-la. Então, quando você elaborar os seus títulos, use um lápis no seu caderno ou na sua folha. Por que lápis? Porque você vai poder apagar quantas vezes você quiser até chegar àquele título que melhor expresse a sua ideia, que o Espírito Santo com certeza estará te mostrando. Não pensa que é da sua cabeça. O Espírito Santo, ele coloca as impressões dentro do nosso espírito. Mas até que você se sinta satisfeito, até que você se sinta satisfeita, que você está conseguindo expressar aquele conteúdo de uma forma clara, coerente, lógica, que sustenta, você pode fazer 2, 3, 4 vezes. E o lápis é melhor, porque você pode apagar. Então, talvez você, quando fizer o seu trabalho, você não ache que tenha sido uma obra de mestre. Mas esse momento que você está ali se dedicando, é o fruto da sua dedicação, é o fruto do seu amor, é o fruto do seu estudo diligente. Olha, e saiba que isto é tudo que Deus pede para você. Então, mesmo que você não ache que foi o melhor de todos, porque é o primeiro, você está criando, né, uma segunda natureza. Você está elaborando e você talvez não goste a princípio, logo a princípio, mas não importa o que você acha. Importa que isto é tudo que Deus pede para você, que você se dedique, que você se debruce e que aquilo que resultou daquele momento, desse momento, é um fruto. E esse fruto Deus aprecia de uma forma que a gente não consegue nem imaginar, porque Deus é maravilhoso. Olha, e se você não conseguiu? Se você não conseguiu dar título ao seu livro, se você não conseguiu dar título ao seu capítulo, se você não conseguiu dar título aos parágrafos, se deu e não ficou satisfeito, eu quero te dizer o seguinte: não se deixe derrotar por esses sentimentos negativos, não se deixe derrotar por estes sentimentos de insegurança, de incapacidade. Não deixe que o desânimo aloje em seu coração, em sua alma. E nem faça comparação, porque toda vez que você se comparar com alguém
Ou você vai se sentir superior a ela, ou você vai se sentir inferior a ela. Então não admita que o inimigo coloque sentimentos de comparação entre você e uma pessoa, mesmo que você admira essa pessoa. Porque cada um é cada um e cada um tem o seu tempo de aprendizado. Olha, nada disso. Nenhum sentimento de derrota, de negativo, de insegurança, de incapacidade, de desânimo, nada disso vem de Deus, senão do inimigo das nossas almas. E saiba que ele vai fazer de tudo para matar você. Ele vai fazer de tudo para que você se mantenha ignorante da palavra de Deus, ignorante da verdade. Por quê? Porque a verdade lhe faz livre. E Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, e lhe santificará. Além de te libertar, ele também te santificará. E ele diz em João 17:17, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Satanás vai nos fazer de tudo para nos manter longe do estudo da palavra de Deus, porque ele quer que nós sejamos ignorantes, quer que nós sejamos escravos e não livres, pecadores e não santos. Um conselho: todas as vezes que você estiver estudando, lendo, fazendo as suas observações, a sua lista, a palavra, expressões de tempo, expressões de comparação, termos de comparação, de contrastes, se vier alguma pergunta na sua mente, escreva no seu caderno, porque no fim de tudo, Deus vai trazer as respostas para você. Mas eu quero te animar mais uma vez a não consultar nenhum dos comentários, nem chave bíblica, antes de que você tenha realizado uma observação minuciosa e detalhada do seu texto. Porque Deus quer revelar para você aquilo que você pensa que somente os teólogos têm acesso. E essa é uma mentalidade gnóstica, porque Deus quer que todos tenham acesso e conhecimento da verdade. Amém? Deixa o seu like. Mas se você também não gostou, deixa o seu dislike, pode deixar, porque eu vou procurar melhorar. E compartilhe, convide seus amigos, seus familiares para fazerem parte da classe Talmidim. Daqui a algumas semanas nós vamos estar mergulhando no livro do Evangelho de Marcos. Mas ainda falta uma parte na nossa oficina de treinamento. Aqui oficialmente fecha a técnica, mas nós vamos passar para a aplicação. Como nós fazemos isso? Então nós já observamos, agora nós vamos interpretar e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, para que nós sejamos obreiros, servos, filhos, de que o Pai não tem que se envergonhar de nós. Amém? Vamos orar? Pai, quero te agradecer por esta oportunidade. Meu coração está feliz, porque eu consegui. No meio de tantas adversidades, no meio de tantas lutas, no meio de tantas cobranças, acusações,
Senhor me deu força para eu conseguir terminar. Obrigada, Pai. E tem muitos irmãos comigo que também conseguiram e venceram. Muitas dores neste período, muito luto neste período. Mas o Senhor se fez presente. O Senhor nos fortaleceu e nós chegamos até aqui. E nós te pedimos em nome de Jesus que continue nos motivando, sendo a nossa motivação para tudo nesta vida. E eu dou a ti toda a honra e glória, louvor, em nome de Jesus. Amém.